Shalom, meus queridos, continuamos estudando o panorama do Antigo Testamento e Deus vai nos dar a oportunidade agora de nós avançarmos. Na última aula, nós tratamos sobre 3 profetas menores, Oséias, Joel e Amós. Nessa aula, nós prosseguiremos com mais 3 profetas desse bloco, profetas menores, e é bom deixar claro que é fundamental estudar os profetas bíblicos, pois eles trouxeram a revelação de Deus. E é lá no Novo Testamento que a gente escuta isso, em Romanos 16, 26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Ele está falando aqui do Messias, do Senhor Jesus Cristo, do Salvador, que foi revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas. Então, irmãos, por ser revelação de Deus, a mensagem dos profetas, ela é perfeitamente válida para os nossos dias, pois tratam com muitos dos nossos problemas, como família, sociedade, política e espiritualidade. Só quero lembrar com os irmãos quais são os profetas menores e para quem eles profetizaram. Então, vamos ver aqui uma abordagem cronológica. Então, cronologicamente, os profetas seriam assim, Oséias, Amós e Jonas. Então, a gente já falou de Oséias, já falou de Amós, e também nós vamos falar ainda de Jonas. Então, eles falam para ali voltado para Israel, porém que Jonas não é. Jonas, nós vamos tratar que Jonas ele está além de Israel e de Judá, do Reino do Norte e do Reino do Sul. Aí nós temos, ali por volta de 605 a 539, Obadias, Joel, que a gente já tocou, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses são os profetas pré-exílicos. Eles falaram antes do exílio. Nós temos, lembra, aqueles profetas exílicos que são os maiores. Nós temos 2. Pré-exílico também dos profetas maiores eram Isaías e Jeremias. Aí nós temos os exílicos, que é Daniel e Ezequiel, Ezequiel e Daniel. E agora nós temos os pós-exílicos, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente vai para Obadias. Obadias, queridos, o nome dele significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. E ele enviou a mensagem dele especificamente para Edom. Edom é aquela nação que é situada na região do Mar Morto, que teve as origens dele em Esaú, o irmão de Jacó. A razão aqui para a ameaça da ruína de Edom foi a violência de Edom contra o seu irmão Jacó. Eles eram parentes, justamente porque eles eram descendentes de Esaú, descendentes de Jacó. E aí o Senhor mandou, através de Obadias, uma mensagem especificamente para Edom, e diz assim: por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Aí vai contando o 11 até o 13, até o 14, vai contando todas as maldades que eles fizeram, e não foram poucas. Eu destaquei o 14 aqui, não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveriam ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Então, Edom agiu desse jeito, eles ficaram esperando a fuga do povo, e está falando aqui do cativeiro assírico, e eles ficaram ali para matar quem tentava escapar. E quem eles capturaram, eles entregaram para os opressores. E Deus está dizendo, olha, você não deveria ter feito isso. O livro possui um capítulo, um capítulo, e você pode achar na página 244. Um capítulo apenas com 21 versículos distribuídos em 3 divisões principais. Página 244 você tem, e na página 245 você também tem, de uma forma mais profunda, mais aprofundada, mais trabalhada, a mesma divisão. Então, o que nós temos aqui quando nós pensamos, irmãos? A certeza do juízo, os motivos de juízo, a conclusão do juízo. É interessante a gente pensar na relação de Edom com Israel. Porque essa relação de Edom sempre foi caracterizada pela violência por quase todo o período do Antigo Testamento. Se nós vejamos,
Edom recusou a passagem ao povo de Israel rumo à terra prometida. Foi Edom. Edom negou. Eles eram parentes, ele recusou. Eles tiveram e foram um grande problema para Israel durante o reinado de Jorão, durante o reinado de Acás e durante a captura de Jerusalém pelos caldeus. Até quando teve o cativeiro babilônico, você tem ali eles também atuando em favor da Babilônia. O Salmo 137, verso 7, chega a algo terrível, e é muito dura a mensagem que se fala no Salmo 137, versículo 7. Diz que eles ficavam, essa ideia deles ficaram esperando o povo, os fugitivos, para matá-los de espreita lá. O Salmo 137, 7 vai dizer algo terrível para eles. O salmista, que ele traz uma imprecação, ele diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, que no dia de Jerusalém diziam, descobria até os seus alicerces. Então, o dia que Jerusalém caiu para a Babilônia, eles comemoravam e diziam: não arranque tudo, quebre tudo, derrube tudo, não deixe nada. E aí o Senhor disse: isso daí não vai ficar impune. Então, nos versículos 3 e 4, Obadias diz para eles assim: foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Porque essa era a habitação de Edom. Não é? Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Aí Deus disse para aquele povo assim, porque eles viviam na montanha e as fortalezas deles, eles tinham fortalezas de pedra, então eles disseram: nós somos invencíveis. Esse mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Então, três coisas aqui que a gente encontra na estrutura do livro de Obadias. A primeira delas é a certeza do juízo. O juízo viria por causa do orgulho, da arrogância. Está vendo? Foi enganado pelo seu orgulho, pela arrogância. Eles eram orgulhosos e arrogantes. Então, era certo o juízo. Bom, a arrogância... Lembra que Provérbios vai dizer por 2 vezes que a arrogância, o orgulho, precede a queda. Vem antes da queda. A segunda razão, se tinha certeza do juízo, agora vem os motivos do juízo. E Deus dá um motivo. E o motivo é: eles se alegraram com a queda de Judá e eles amaldiçoaram o povo de Deus. Preste atenção, o que Deus disse para Abraão mesmo, lá em Gênesis 12? Ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus diz exatamente isso para Edom: vocês se alegraram com a queda, vocês amaldiçoaram o meu povo. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Eles ficaram satisfeitos com aquilo. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Então eles amaldiçoaram, lançaram palavras pesadas, e já era um tempo de muita aflição. Você lembra do livro de Lamentações, Jeremias falando, né? Os que ficaram na cidade, você ainda tinha essa zombaria. Lembra quando Neemias retorna, a zombaria dos povos ao redor, tentando desestimulá-lo, diz: olha que esses fracos judeus acham que estão fazendo, que vão reconstruir uma cidade, uma muralha com pedras queimadas pelo fogo. Né? Ainda que eles reconstruam, uma raposa derrubará o muro. E isso conduz à conclusão do juízo. O Senhor conclui, Obadias conclui o juízo dizendo: não vai ter sobreviventes. O povo de Israel será um fogo intenso e Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Mas aí, quando a gente pensa, diz: e quando é que aconteceu isso? Aí tem algo interessante. Eu vou convidá-los agora a pensar um pouquinho no Novo Testamento.
Porque os edomitas são os idumeus que no Novo Testamento aparecem na linhagem de Herodes. Lembra que Herodes não era judeu, Herodes não tinha direito de reinar sobre Israel, ele era idumeu, que é, na verdade, um edomita. Edomita e idumeu é o mesmo povo, são os descendentes dos edomitas. E ele toma o trono porque ele foi colocado lá por Roma, não foi escolha da nação. E o que Herodes fez? Continuou fazendo o que os edomitas sempre fizeram no passado. Herodes o Grande matou as crianças de Israel na tentativa de matar Jesus. Depois vem Herodes Antipas, mandou decapitar João Batista, queria matar Jesus também, zombou de Jesus. E aí vem o Agripa I, já no livro de Atos, hein? Matou Tiago, prendeu Pedro e foi aquele que morreu comido de vermes. Então, esses idumeus, e quando é que se cumpre a profecia? Exatamente no ano 70. Eles foram destruídos no ano 70 pelo exército romano, a quem eles serviam. Eles serviam a Roma e Roma os destruiu, cumprindo assim a profecia do Senhor. Portanto, irmãos, qual é o tema e o propósito de Obadias? Através de Obadias, Deus relembrou ao mundo das suas promessas quanto a amaldiçoar aqueles que amaldiçoam o seu povo escolhido e humilhar aqueles que são orgulhosos. Por isso que a mensagem a ser aplicada aí é: Deus julgará as nações, isso é Mateus 24 e 25, pela forma que tratam Israel. Deus odeia o orgulho e sabe como humilhar o arrogante, algo que Tiago também se refere lá no capítulo 4 da sua carta. Então, nós chegamos em Jonas. O profeta Jonas teve um duplo ministério profético, irmãos. E você pode se deslocar aí no seu manual para a página 249, 250, 251 e 252. Então, qual era esse ministério duplo profético de Jonas? Primeiro, voltado para o reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão, porque Jonas era um profeta da Galileia, assim como Jesus. Os dois únicos profetas da Galileia eram Jonas e Jesus. Na verdade, foram os dois únicos profetas que saíram daquela região. E por que que ele ministrou ao Reino do Norte primeiramente? Por isso que ele está lá naquela tabelinha lá. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo, Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Isso está em 2 Reis 14, 25. Então, Jonas, ele levou uma palavra, tá bom? Para o rei, para que ele pudesse, lá no Reino do Norte, restabelecer as fronteiras, que era uma palavra do Senhor. Mas também ele teve um ministério voltado para os gentios, o que era quase impensável naquele tempo. Porque Jonas 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ó, a maldade subiu até a presença de Deus. Bom, é interessante porque aqui vá depressa, mas em outra versão diz levanta-te. Jonas deveria se levantar porque a maldade subiu até a presença de Deus. Então, quando ele tem esse ministério voltado para os gentios, é que nenhum outro profeta recebeu o chamado para pregar diretamente aos gentios. E também nenhum outro recusou o chamado para entregar a mensagem de Deus, como Jonas fez. Irmãos, temos que pensar algumas coisas. A Síria, para onde Jonas deveria ir, onde ficava Nínive, ela era conhecida por seus crimes, por sua violência e crueldade contra todos os povos a quem atacava e conquistava. Por exemplo, eles tinham o hábito de mulheres grávidas, eles abriam na espada a mulher grávida e pegavam o feto e jogavam contra as pedras. Era o prazer que aquele povo tinha. E Deus enviou Jonas a esse povo visando o seu arrependimento, o que resultaria em bênçãos para Israel também. Agora, por habitar na Galileia, por quê? E por que que Jonas foi escolhido?
Porque ele morava na Galiléia, que tinha uma grande população formada por estrangeiros de diversas nações. Por isso que tem uma profecia em Isaías que diz Galiléia dos gentios. E Deus chamou Jonas, porque ele conhecia os costumes, o pensamento de gentios, para ministrar na grande cidade pagã de Nínive. Olha só, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E por que Jonas fugiu da ordem de Deus? Pelo menos 3 razões podem ser pensadas, irmãos. Primeira razão, Jonas estava com medo de falar aos assírios, porque eles eram violentos e ímpios. Segunda razão, ele não cria que a mensagem deveria chegar aos gentios, pois Deus era misericordioso e poderia perdoar aquelas pessoas. Terceiro, ele pensava que os assírios deveriam ser julgados por Deus e não salvos por ele. Vamos buscar a resposta estudando a estrutura do livro, estrutura que você tem aí, desde a página 249. Tá bom, irmãos? Então, nós temos 4 capítulos divididos em 2 divisões aí. Nós temos distribuídos em 2 divisões principais, que, na verdade, é a primeira e a segunda. A primeira ordem de Deus, a segunda ordem de Deus. Na primeira ordem de Deus, Deus chama, Jonas foge, Jonas ora. Na segunda ordem, Deus chama novamente, Deus ensina Jonas acerca da misericórdia. Então vamos pensar aqui na primeira ordem, capítulos 1 e 2. Na primeira divisão do livro, nós temos a ordem dada por Deus ao profeta Jonas, os irmãos viram, para que ele fosse a Nínive, na Síria, e pregasse contra os seus pecados. Porém, Jonas decidiu fugir do chamado e da ordem de Deus, indo na direção contrária. Ele tinha que ir onde hoje é o Iraque, né, entre a Turquia e o Iraque, e ele foi para a Espanha. Então, esse é o caminho. Olha, ele tinha que ir para a direita, ele estava aqui em Jerusalém, tinha que ir para Nínive, tá bom? Lá no finalzinho do Iraque ali, quase na fronteira com a Turquia, e ele foi para Tarsis. Então, ele desce aqui para o Mar Mediterrâneo, ele vem para o Mar Mediterrâneo. E Jonas desejou ser independente de Deus e passou a depender então dos seus próprios recursos. Porém, ele descobriu que os pensamentos de Deus não eram os seus pensamentos, que os seus caminhos não eram os caminhos de Deus, conforme Isaías nos ensina em 55:8. Convocado, Jonas fugiu, não da presença literal de Deus, mas dos seus planos. Porque o Salmo 139:7 lembra assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Ao desobedecer a Deus, Jonas resistiu à manifestação da vontade divina. Ele saiu da intimidade do Senhor por falta de temor, por isso não ouviu a voz de Deus. Apesar da desobediência do profeta, a vontade soberana de Deus foi feita, irmãos. O Senhor manifestou a sua autoridade sobre o mar, sobre o vento, de maneira que o navio em que Jonas estava corria o risco de afundar com todos os homens a bordo. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Enquanto os marinheiros de muitas raças e religiões clamavam cada um ao seu Deus, então clamavam aos seus deuses, estavam em desespero. Jonas estava deitado, dormindo profundamente, pois ainda não era tempo dele falar com o Senhor. Olha o que acontece. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Então, o que Deus fez? Deus tomou 2 providências para recuperar Jonas. Ele queria recuperar o profeta. Primeiramente, o Senhor mandou ao mar um grande vento. Como resultado, os marinheiros ficaram aterrorizados, o que fez Jonas ter sido descoberto como causador de toda aquela situação. Vejamos, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, lembra? Deus disse para ele: levante-se, Jonas, porque o pecado de Nínive se elevou até a minha presença. O capitão disse para ele: levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Irmãos, o que atraiu o capitão ao porão do navio? O que atraiu o capitão ao porão do navio? Quando diz, como é que você pode ficar aí dormindo, é que Jonas literalmente roncava enquanto dormia.
em meio ao perigo que ameaçava todos no navio. Com a ordem do capitão de se levantar, Deus fez Jonas se lembrar quem ele era e a quem ele servia. Olha o que diz 1:7-8. Tiraram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? A resposta de Jonas foi: ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: olha, irmãos, os pagãos perguntando para o profeta: o que foi que você fez? Então, Deus usou os eventos da primeira parte da viagem da vida para a sua glória. Então, a primeira parte dessa viagem aqui foi para a glória de Deus. Por quê? Porque houve a conversão dos marinheiros. Porque Deus é soberano. E Jonas representa, irmãos, ao mesmo tempo a nação de Israel, que pela sua desobediência foi lançada ao mar, ou seja, entre as nações, foi espalhada entre as nações. Mas isso trouxe a salvação dos gentios. Isso trouxe a salvação da igreja, que poderia ser aqui, numa camada, os homens no barco. Aqueles gentios que, por causa da desobediência de Jonas, eles foram salvos. Então, olha o que diz lá, Jonas 1:15-16. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, o Deus soberano tomou uma segunda providência para recuperar Jonas. Qual foi? Então o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Preste atenção nisso. 3 dias e 3 noites. Irmãos, Deus usou a sua criação. Primeiro um grande vento, depois um grande peixe, como instrumentos para tratar o seu profeta. E assim, quando Jonas caiu no mar, Jonas morreu. 1:14. Então clamaram ao Senhor, os marinheiros: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. E como que a gente sabe que Jonas morreu? Por causa da oração dele. Claro que ele não orou morto, mas depois. E observe, se você pegar o capítulo 2 de Jonas e você procurar quantas vezes se a palavra morte ou a palavra sepultura, você vai se impressionar. Bom, a palavra ali, morte ou sepultura, é Sheol, que é o lugar dos mortos. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, a palavra aqui é Sheol no original. É lugar dos mortos. Do lugar dos mortos gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Observe a oração de Jonas, versículo 6. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgatastes da morte. Esse verso 6 diz literalmente: fizeste a minha alma subir da sepultura. Depois de 3 dias, irmãos, ressurreição. E aí, a gente vê que Jonas foi citado. Algumas pessoas dizem: como é que a gente sabe que a história de Jonas é verdadeira? Porque quem comprovou a história foi o próprio Jesus, que fez uma comparação entre Jonas e entre ele e falou de um sinal. Vamos ler Mateus 12:40? Pois assim como, ou seja, da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, é isso que aconteceu. O Senhor decidiu conceder a vida a Jonas depois de 3 dias e 3 noites. Porém, Deus nada falou com Jonas, e sim novamente com o peixe com uma ordem. Jonas 2:10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas sai de dentro do seu sepulcro. Ele é retirado de lá. Mais uma vez, a criatura de Deus foi obediente ao poder de Deus. Então, Jonas foi, literalmente, ejetado, vomitado. A palavra vomitado também pode ser traduzida como ser colocado em pé novamente. E aí,
nós temos Jonas, agora, vai receber a segunda ordem de Deus, que é os capítulos 3 e 4. Então, nessa segunda divisão do livro, nós temos a segunda ordem dada por Deus ao profeta Jonas, para que ele pregasse contra os pecados de Nínive na Síria. Se na primeira divisão do livro o destaque é a soberania de Deus, na segunda divisão o destaque é a misericórdia de Deus. E a pergunta é: o que é misericórdia, irmãos? O que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, é o amor eterno, ilimitado e imutável de Deus. Misericórdia, a palavra hesed, que é uma das palavras no hebraico para misericórdia, hesed, e hesed significa lealdade conforme a aliança. A misericórdia de Deus, ela alcança, ela perdoa, ela justifica o pecador. E Jonas experimentou isso, pois mesmo no grande fracasso da sua vida, o Senhor o trouxe de volta. Quando contrito e arrependido, ele se lembrou da lealdade do Senhor. Na oração dele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A salvação vem do Senhor. Tá bom? Então, Jonas se baseou na lealdade de Deus para com ele e no seu desejo de ser leal a Deus. Para Jonas, irmãos, Nínive era uma cidade dominada pelo pecado, e era mesmo. Era uma cidade pagã e idólatra, e era mesmo. E por isso nada poderia ser mais repugnante para ele que ir lá e pregar arrependimento. Porém, quando Jonas se submeteu a Deus, estava pronto para servir. Ele que havia corrido de Deus em direção a Tarsis, quando a revelação da vontade de Deus atingiu seu coração, agora ele foi obrigado a correr para Deus de dentro de peixe, por isso estava pronto para correr com Deus na sua missão para Nínive. Aqui o rebelde profeta se humilhou e começou a jornada para Nínive. E Deus estava pronto para retornar ao seu plano zero, original, por isso não alterou a sua ordem. E para isso Deus falou novamente com Jonas através da palavra de uma forma muito clara. Ele diz assim: depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Irmãos, a pergunta é: Jonas se levantou? Sim. E foi até Nínive fazendo o que lhe for ordenado. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Irmãos, agora Jonas estava de pé, proclamando a mensagem do Senhor de forma clara. Uma mensagem dura, que exigia arrependimento e mudança de vida, ou o juízo de Deus seria implacável. Em 40 dias, Nínive deixaria de existir, com todas as pessoas dentro. Jonas falou sobre o julgamento do Senhor sobre o pecado das vidas deles, sobre a iniquidade de Nínive. Mas ele não tinha ideia, irmãos, do arrependimento e reavivamento que a mensagem dele iria produzir de uma forma imediata na cidade. Os ninivitas creram em Deus. Por que os ninivitas creram em Deus? Quando Jonas diz: Nínive vai ser apagada, Deus vai ser implacável. Porque os assírios eram assim, eles eram implacáveis. E quando eles receberam uma mensagem que Deus seria implacável contra eles, eles creram em Deus. Aí eles proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Irmãos, os ninivitas eram pessoas tão ímpias e tão cruéis, se converteram ao Senhor. Do maior ao menor houve arrependimento. O povo se arrependeu e Deus, vendo que o arrependimento era verdadeiro, não destruiu a cidade. Irmãos, Deus é contra o pecado, mas Deus é por nós. Nós não podemos fugir de diante da sua face de justiça e de retidão. O julgamento do pecado, porque o pecado é a separação de Deus. É agora e vai ser para sempre, irmãos. Mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos recebe com graça e perdão. E devido à atitude de arrependimento do povo de Nínive, o que Deus fez, irmãos? Deus concedeu o perdão, retirou a palavra de juízo sobre a cidade. Porém, em vez de Jonas manifestar alegria pelo propósito da missão ter sido alcançado, Jonas explodiu em ressentimento.
deu lugar à ira na sua vida por causa da aplicação da graça e da misericórdia de Deus. Olha capítulo 4, verso 1. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Então, Jonas, irmãos, nesse livro ele orou 2 vezes. A primeira foi para buscar o socorro de Deus para si mesmo. E a segunda foi para reclamar de Deus. Jonas demonstrou abertamente que ele estava contrariado com a maneira de Deus agir. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarso. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então Jonas, naquele momento, ele tinha fogo nas palavras dele, mas não tinha compaixão no coração, não tinha nem lágrima nos olhos. Enquanto os pagãos se quebrantaram, o profeta de Deus se endureceu. Olha, irmãos, que contraste. Enquanto aqueles que viviam nas trevas correram para a luz, aquele que conhecia a luz caminhou na direção das trevas. Enquanto os pagãos buscaram a favor de Deus, o profeta se levantou contra Deus. Enquanto os ninivitas clamaram pela misericórdia de Deus, Jonas ficou irado por causa da misericórdia de Deus. Sua mensagem transformadora na vida dos outros não produziu efeito no coração dele. Aí a gente tem o Jonas, debaixo de uma cobertura, de uma barraca, né, de uma sucá que ele mesmo fez. E aí a gente chega à seguinte conclusão, irmãos: Jonas fez a melhor das orações no pior dos lugares, o ventre do peixe. Ele fez a pior das orações nos melhores dos lugares, em Nínive, onde Deus estava operando maravilhas. Sua primeira oração foi fruto de um coração quebrantado, mas sua segunda oração veio de um coração cheio de raiva. Em sua primeira oração, lembre-se, ele pediu a Deus que o salvasse, mas na sua segunda oração ele pediu que Deus o matasse. Os marinheiros adoraram a Deus após a sua libertação. Os ninivitas adoraram a Deus antes da sua libertação, porque eles responderam a Deus com respeito. Deus, por amor, salvou os marinheiros, salvou Jonas, salvou Nínive. A única pessoa irada neste livro é o homem de Deus que conhecia a Deus. Os marinheiros, o peixe, os ninivitas, a planta, o verme, o vento, todos eles obedeceram a Deus, mas Jonas ainda se recusava a obedecer. Irmãos, o último verso do livro é a revelação do coração de Deus cheio de misericórdia. O pecador merece o castigo, mas Deus lhe oferece graça. O pecador merece ser condenado, mas Deus o justifica. Deus, na sua misericórdia, lança o seu coração em nossa miséria. Suspende o castigo que merecemos e nos oferece o seu perdão. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele ama o mundo inteiro não porque o mundo merece o seu amor, mas porque ele é grande em bondade. A paciência de Deus é estendida ao máximo. Ele não condena o pecador sem antes chamá-lo ao arrependimento. Nínive, porém, diz ele para Jonas, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decifrar entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso eu não devo ter compaixão dessa grande cidade? Ele diz: Jonas, você teve compaixão de uma planta que não te custou nada, que você não cuidou. Você quer que eu não tenha compaixão de 120 mil pessoas? Aí nós chegamos no último desta aula, que é Miqueias. Miqueias é o nome que significa, é uma pergunta: quem é como o Senhor? Micayahu, quem é como o Senhor? Ele habitava num lugar chamado Moresete e era contemporâneo do profeta Isaías. Ele profetizou durante o reinado de 3 reis de Judá. Vejamos, a palavra do Senhor vem a Miqueias de Moresete durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ele está profetizando para o sul, mas ele teve uma visão também sobre o norte. E ele profetizou durante um tempo de declínio moral. Podia ter prosperidade material, mas era de declínio moral. Então, Jotão foi um rei relativamente bom. Acás foi um rei ímpio, que promoveu a adoração de Moloque e o sacrifício de crianças em Judá. Por isso que a mensagem do livro de Miqueias traz julgamento e esperança. Por um lado, as profecias anunciam juízo sobre Israel por todos os males sociais,
pela liderança corrupta que a nação tinha, pela idolatria que o povo estava fundado. Por outro lado, o livro proclama não apenas a restauração da nação, mas a transformação e exaltação de Israel e de Jerusalém. Porém, essa restauração, essa transformação ocorreriam somente após o julgamento. A sua mensagem foi lembrada 100 anos depois, na época do profeta Jeremias. Jeremias 26, 18 e 19 diz assim: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles. Então vamos observar a estrutura do livro. Você pode fazer o mesmo, olhando a tela, mas olhando também a página 255, 256, e o resumo estará na 257, tá bom? Deste livro. Então, o livro de Miqueias, ele tem 7 capítulos, irmãos. 7 capítulos distribuídos em 5 divisões principais. O livro, ele usa o imperativo ouvir, e você vai encontrar ele muitas vezes, para destacar a mensagem do Senhor. E aí nós vamos falar sobre o fracasso do povo. Porque na primeira divisão do livro, 3 palavras vão se destacar, nos capítulos 1 e 2. Idolatria, rebelião e injustiça. A idolatria conduz à rebelião e também à prática da injustiça. Por isso que o Senhor iniciou um processo judicial contra o seu povo. E Miqueias é isso, um processo judicial contra o seu povo. Por causa da desobediência desse povo à aliança. 1:2, Miqueias 1:2. Ouçam todos os povos, preste atenção, ó terra e todos que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Então, por causa da idolatria, rebelião e desobediência de Israel e de Judá, Miqueias profetizou a destruição de Samaria e, mais tarde, a destruição de Jerusalém. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Então, os pecados do povo, eles eram claramente demonstrados, irmãos, na sua injustiça um para com os outros, o que Deus não toleraria entre o seu povo. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem, à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Por isso que Deus traria juízo sobre esses pecados. Olha o que diz lá. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Da mesma forma, depois do julgamento do pecado, o Senhor prometeu a restauração do seu povo. Olha o que diz Miqueias 2, 12 e 13. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Tem uma menção aqui que faz lembrar João capítulo 10. Jesus diz, eu sou a porta. Vocês entrarão por mim e acharão pastagem. Entrarão por mim, sairão e acharão passagem. Depois do fracasso do povo, vem o fracasso dos líderes no capítulo 3. Segunda divisão. Os líderes de Israel, sejam governantes, sacerdotes e profetas, eles também serão julgados por causa da impiedade e da corrupção que haviam conduzido o povo para longe de Deus. Olha o que o Senhor fala aqui. 3:11 de Miqueias, seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes se ensinam por lucro. Seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Irmãos, isso é uma religião depravada. Mas essa religião depravada, ela era tão penetrante, tão influente, a corrupção era tão generalizada que somente o julgamento divino poderia salvar o povo de Deus. Hoje, profetas do Pix, profetisas e pastoras do Pix, não são coisas modernas, viu? Eles estão refletindo a religião depravada que havia lá em Israel. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. E aí, nos capítulos 4 e 5, ele fala sobre o futuro livramento de Deus, na terceira divisão do livro. Miqueias profetizou a restauração de Jerusalém para receber
ensinar a palavra do Senhor para as nações. Ele está falando de um futuro em que muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Para isso, Deus enviaria o restaurador, Deus enviaria o Messias. 5:2, a profecia. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante. A palavra aqui significa estão na eternidade, são desde os tempos da eternidade, em tempos antigos. Então, o Messias foi profetizado aqui por Miqueias, e o Messias que faria a paz entre o Senhor e o seu povo. E quando isso acontecesse, olha só, destruirei as suas imagens esculpidas, suas colunas sagradas, vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Mas a partir do capítulo 6 até o capítulo 7, 10, irmãos, sabe o que nós temos? Nós temos o fracasso explicado. Aqui é uma explicação por que a nação fracassou diante de tantos chamados. Na quarta divisão do livro, Miqueias apontou para a nação o caminho para a salvação através de 3 passos. Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. 3 passos que a nação tinha que fazer: praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com Deus. Porém, o povo violou a aliança que tinha com o Senhor, por isso Deus iria se levantar para julgar o seu povo. Olha o que diz lá: ouçam, amantes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, ele está entrando em juízo contra Israel. Que o dia do juízo, então, irmãos, havia chegado. 7:4. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Rapem as suas cabeças em pranto por causa dos filhos nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão levados de vocês para o exílio. E nos últimos versos do capítulo 7, nós temos o perdão de Deus, que é a quinta e última divisão, irmãos. Miqueias aqui louva a Deus por seu perdão, baseado na sua misericórdia, no seu amor fiel, que fortalecia a esperança da bênção do Senhor. Por isso ele apresenta o Deus do amor perdoador. 7:18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Então, ele era o Deus do plano redentor. 7:19. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui é o Deus da fidelidade eterna, irmãos. E por fim, mostrará fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que o Senhor os abençoe grandemente com grande shalom.